Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar DGE, hoje dedicado à apresentação do projeto SAILS, Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science, formar professores em Inquiry e Avaliação. Para falar sobre este projeto, convidamos a professora doutora Cecília Galvão, professora catedrática do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, onde coordena o Grupo de Investigação de Didática das Ciências. Além de desenvolver a investigação em didática das ciências e em desenvolvimento profissional dos professores, coordenou o grupo responsável pelas orientações curriculares das ciências físicas e naturais para o terceiro ciclo do ensino básico. Tem coordenado vários projetos a nível nacional e internacional, em que se inclui o projeto SAILS, financiado pela União Europeia e coordenado pela Dublin City University. Agradeço em nome da DGE a disponibilidade para apresentar o projeto SAILS hoje. Muito obrigada, é um privilégio estar aqui e falar deste projeto que ainda está em curso, mas que já traz, com certeza, muitas potencialidades que podem ser aproveitadas pelos professores. Começo então por perguntar-lhe quais são os objetivos do projeto SAILS. Ora, o projeto SAILS é um consórcio de 12 países, tal como podem ver, portanto, as estrelinhas marcam os países participantes, os parceiros do projeto. Além disso, tem duas empresas associadas, a Intel e a ATIT, responsáveis pela disseminação do projeto e pela vertente de comunicação e pela comunidade de prática. Os objetivos do projeto principais são ajudar os professores a desenvolverem atividades investigativas. O inquiry é fundamentalmente um processo de envolvimento dos alunos em resolução de problemas, em atividades investigativas e, portanto, não é um processo fácil e um dos objetivos principais do projeto é trabalhar com os professores para que, de facto, eles possam desenvolver atividades de inquiry com os seus alunos e, além disso, sentirem-se confiantes a avaliar este género de estratégias. Também promover uma comunidade de prática em que os professores partilham as suas experiências, partilham materiais e que possam, de certo modo, ficar mais confiantes nas suas dificuldades. Toda a gente tem dificuldades e, portanto, partilhar uns com os outros esta experiência que tem sido extremamente enriquecedora. A abordagem SAILS, ou a abordagem do projeto, tem uma trilogia que funciona em simultâneo. Portanto, partimos dos recursos IBSE, Inquiry Based Science Education. Inquiry, como eu disse, num processo de resolução de problemas, ligado à vertente do currículo. Portanto, estas atividades, ou este inquiry tem que estar relacionado com o currículo, e ligado à formação de professores. Portanto, estas três componentes formam a vertente de Inquiry Based Science Education do projeto. E a avaliação é fundamental. É uma estrutura-chave, portanto, não queremos que os professores apenas desenvolvam atividades só por si, mas que aprendam a avaliá-las numa perspectiva de avaliação para a aprendizagem. Os materiais do SAILS, fundamentalmente, constituem-se em units, em unidades, são módulos de atividades que umas mais dentro da área da biologia, outros da química, outros da física. Nós estamos a ver 19 units, SAILS units, que foram fundamentalmente produzidas por professores. Podem ver a azul, duas delas, o Black Tide, Oil in the Water e o Up There, How Is It, que foram duas unidades produzidas por professores portugueses e escolhidas como unidades estruturais do próprio projeto que vão ser distribuídas pelo mundo inteiro, pela Europa e pelo mundo inteiro. Estas unidades, ou estas units, chamemos-lhe assim, porque são módulos em que está a atividade, as estratégias e a avaliação inerente a cada uma delas, tem por objetivo desenvolver determinadas
competências que pretendemos que sejam avaliadas. É o que está aí em baixo, portanto, o planificar, o planear investigações, o desenvolver hipóteses, o trabalhar colaborativamente, o conseguir formar argumentos coerentes. Estas competências são para ser desenvolvidas pelos alunos e, portanto, é o trabalho do projeto com os professores tem este objetivo fundamental, ajudá-los a desenvolver as tais units, as tais estratégias de inquiry, de modo a desenvolverem competências como estas é um exemplo, há outras, estas competências com os seus alunos. A abordagem SAILS tem uma característica que me parece extraordinária. Portanto, cada uma destas unidades, estes módulos principais, foram testados em vários países europeus, países dos parceiros europeus. E cada uma destas testagens tem a característica de ser adaptada ao contexto curricular, adaptada aos alunos e ao país. Constitui um estudo de caso. São os case studies, como está aqui neste slide. Por exemplo, a unidade Collision of an Egg tem 6 estudos de caso, significa que foi testada em 6 países. O ácidos, bases e sais foi testada em 6 países. E cada uma destas testagens incide no desenvolvimento de determinadas competências dos alunos. Cá está, em cima, podem ver o Planning Investigations, Developing Hypotheses, Forming Coherent Arguments. Portanto, nem todos os casos testam ou são vocacionados para cada uma destas competências. Portanto, não queremos que os professores avaliem tudo, desenvolvam todas as competências ao mesmo tempo, seria muito complexo e, portanto, selecionam aquelas que são mais adequadas a cada um dos estudos de caso. Existe um programa de formação inerente ao projeto SAILS. Em que consiste esse programa? O projeto SAILS centra-se fundamentalmente como uma das suas estratégias na formação de professores. Portanto, o projeto, ao trabalhar com os professores, tenta criar programas de formação, são os que nós chamamos os TEP, são os Teacher Education Programs, que tiveram 3 cohortes, ou 3 desenvolvimentos em anos diferentes. O primeiro desenvolveu-se em 2013, portanto, isto significa que em cada um dos países parceiros, os tais 12 países, houve formação de professores. Esses TEP desenvolveram-se em 3 anos sequenciais, portanto, o primeiro momento, podemos considerar que foi o primeiro programa em 2013, tinha por objetivo introduzir os professores no conceito de inquiry e introduzi-los no desenvolvimento da tal comunidade de prática, onde eles encontram todos os recursos, partilham materiais, partilham experiências e, portanto, familiarizá-los com este processo de desenvolvimento de uma comunidade de prática que, à primeira vista, parece um pouco complicado, mas quando as pessoas entram, se desenrola de uma maneira muito natural. O segundo momento foi no ano seguinte, portanto, em 2014. Digamos que a primeira fase do curso de formação, o primeiro programa de formação, tinha uma incidência no desenvolvimento das estratégias de inquiry. O segundo momento, mais num processo de avaliação. E o terceiro momento, já este ano, em 2015, conjugando portanto, o inquiry e a avaliação de uma forma completamente integrada. O que está a ser projetado são os 3 cartazes dos programas de formação. O primeiro tinha um título que nós consideramos muito apelativo, era Porque é que se fala em inquiry por essa Europa fora, para captar a atenção para este conceito. E teve uma particularidade, nós tínhamos outros projetos a desenvolverem-se no Instituto de Educação, um deles sobre a avaliação do currículo, que eu coordenava, outro sobre a conjugação de literacias, é o projeto Elite, que tinha como centro o MAR, desenvolver também programas de formação para os professores com esta base, o MAR, era o projeto Elite, e, portanto, tínhamos consultores internacionais. E para este curso trouxemos esses consultores, pessoas com
uma projeção muito grande na educação em ciências, por exemplo, o Jack Holbrook, que é uma pessoa muito conhecida nesta área, o Jari Lavonen, que é da Finlândia, um dos responsáveis do PISA, portanto, que tem trabalhado nas questões do PISA, a Rachel Mamlok, que é israelita e com a qual eu tenho trabalhado já há vários anos. O segundo cartaz, como podem ver, está mais centrado na avaliação, é a avaliação da e para a aprendizagem, o que avaliar, como avaliar e porquê, porque a tónica do programa de formação era fundamentalmente na avaliação, portanto, tentando que os professores agora dessem atenção a esta avaliação para as aprendizagens. Os professores não eram sempre os mesmos, no entanto, havia um núcleo forte que foi passando de uma coorte para a outra. O terceiro curso, que teve muitos participantes, nós tínhamos uma sala com 40 pessoas, portanto, todas a produzir atividades de natureza investigativa, o tal inquiry, assente nesta perspectiva, natureza investigativa e a avaliar. Teve, inclusivamente, uma avaliadora externa do projeto, agora não me lembro do resto do nome, que é do Reino Unido e que gostou imenso do modo como os nossos professores se envolveram nas tarefas, naquilo que apresentaram, no que desenvolveram com os alunos e como vieram de uma forma tão entusiástica ao Instituto de Educação apresentar o seu projeto. É Deborah McGregor, lembrei-me agora. Apresenta-se neste slide a comunidade de prática, só genericamente a primeira página, portanto era através do Portugal COP que entravam os nossos professores e entram, ainda está em funcionamento. Temos uma entrada agora mais reduzida porque não está a funcionar nenhum curso de formação, no entanto ainda há pessoas que partilham materiais connosco, põem dúvidas, cumprimentam-se uns aos outros e do lado direito, como podem ver, há várias comunidades, uma de cada país. Para além disso, há uma comunidade internacional, a International COP, onde os professores podem também partilhar alguma informação, aqui em inglês, claro, mas eles são atrevidos e também entram na comunidade internacional. A nossa comunidade foi muito elogiada, foi uma das primeiras a funcionar bem. Os nossos professores aderiram a este conceito, mas também porquê? Porque nós demos todos os nossos programas de formação com a comunidade de prática. Portanto, eles tinham que se inscrever na comunidade de prática, tinham que produzir os materiais e eles inseri-los na própria comunidade. A avaliação existia através da comunidade de prática e, portanto, criámos uma dinâmica que foi muito bem recebida e reconhecida pelos parceiros internacionais. Alguns, através da nossa comunidade, perguntando-nos, mas como é que vocês conseguem? Como é que conseguem trazer os professores para a comunidade? Portanto, nós explicámos, mostramos como é que os materiais eram colocados por eles, como é que eles partilhavam informação e eles acharam extraordinário os nossos professores colocarem recursos, chegaram a colocar livros que tinham lido para partilhar. Isto é restrito, claro, não pode ser divulgado, mas que precisavam de usar naquela altura e, portanto, partilhavam muita informação. E, portanto, funcionou muito bem esta comunidade prática. A fotografia que se vê é de uma sessão de formação em que nós, para além de darmos toda a informação necessária sobre os conceitos de inquiry e de avaliação, trabalharmos com os professores estas perspectivas, tentamos colocá-los também na situação de alunos. Portanto, o que estão a ver são os professores a resolver um problema de natureza investigativa, tal como os seus alunos iriam resolver. Sendo um projeto tão completo, quais são os aspectos particulares que destaca neste projeto, que sejam mais inovadores e ou que considera que sejam fundamentais também para o sucesso que teve e está ainda a ter? O que é que eu considero mais inovador neste projeto? Eu vou apenas referir 3 aspectos que acho que são os que o diferenciam mais relativamente a outros projetos que existem idênticos a este. Portanto, na Europa há vários
projetos com base em inquiry, alguns também com uma ênfase em avaliação das aprendizagens. O que eu considero mais inovador são 3 aspectos. Um deles foi conseguirmos proporcionar aos professores uma ida a um congresso internacional, ao Science and Mathematics Education Conference, que teve lugar em Dublin, em junho de 2014, em que os professores puderam levar um póster que relatava a sua experiência como gestor de um determinado conteúdo com os seus alunos, que propõe uma unidade que pode ser implementada e que tem dados de como essa implementação decorreu nas suas escolas com os seus alunos. Portanto, foram 6 professores que foram connosco, eles estão aqui representados, fotografados com os cartazes do SAILS e da Universidade de Dublin e da própria conferência. Foi uma experiência extraordinária, riquíssima e, ao mesmo tempo, proporcionando a oportunidade a professores de toda a Europa. Estão a ver este magote imenso de gente. A maior parte são professores dos vários países que fazem parte do projeto e, portanto, que puderam participar nesta conferência internacional, partilhando a sua experiência como professores SAILS. Nós chamamos os nossos pilot teachers, aqueles que testaram as atividades com os seus alunos. Foi uma experiência riquíssima, uma experiência internacional que não é comum existirem nos países, nos projetos. Outro aspecto que eu gostaria de destacar é a continuidade que se dá neste projeto e a ênfase ao trabalho dos professores e com os professores. Nós não trabalhamos a partir do que eles fazem, nós trabalhamos com eles, tentando desbravar os melhores caminhos para que aquilo que eles querem testar com os seus alunos seja possível. E proporcionamos um trabalho conjunto a professores portugueses, ingleses e irlandeses, pilot teachers nos 3 países, que estiveram no Instituto de Educação ainda em outubro, portanto, muito recentemente, trabalhando em conjunto, tentando encontrar pontes em unidades que eles próprios já implementaram, recriando-as, uma mais na perspectiva da física, outra da biologia, outra da química, de modo a criarem novas unidades. E reparem como é interessante, porque são unidades criadas com experiências trazidas dos 3 países. E isto também é uma novidade que eu acho que não é comum. E, portanto, é uma inovação também de uma riqueza extraordinária e que marcou bastante estes professores. Nós estamos à espera agora de ver a continuidade, ver qual é a unit que vai sair, ou as 3 units que irão sair deste trabalho conjunto. Outro aspecto que eu acho fundamental e que tem a ver com uma ênfase do projeto, é um objetivo fundamental do projeto, é envolver os professores numa avaliação das aprendizagens formativa com imensas potencialidades. E o que trago aqui é uma característica que, digamos que se baseia em algo que já não é novo, portanto, para cada uma das competências que se quer avaliar, por exemplo, planificação, ou trabalho de grupo, ou a formulação de questões, ou identificar variáveis, nós construímos níveis de desempenho, que são as tais rúbricas, não é? Rubrics, como dizem os nossos colegas do Reino Unido, e que isto não é nenhuma novidade, portanto já se faz isso em vários países, incluindo em Portugal. A novidade aqui está no caráter positivo inerente a esta avaliação. Nós, como eu disse no início, trabalhamos para que haja uma avaliação para a aprendizagem e não só a avaliação da aprendizagem, apenas uma avaliação sumativa, mas uma avaliação que proporciona ao aluno e ao professor um feedback sobre a qualidade daquilo que ele está a aprender. E, nesse aspecto, os colegas do Reino Unido, do King's College, de que faz parte a Christine Harrison e o Paul Black. O Paul Black é um pioneiro na avaliação das aprendizagens, um senhor já com uma certa idade, mas que está em todas as reuniões do projeto com uma energia e uma alegria invejáveis. E, portanto, os colegas do Reino Unido
apresentaram estas rúbricas, ou estes níveis de desempenho, todos positivos. O emergente, em desenvolvimento, em aperfeiçoamento e em extensão, de modo a que os alunos não se sintam que estão a ser avaliados. Eu estou neste nível, portanto, sou bom ou sou mau, não é essa a perspectiva. A perspectiva é que eles sintam que estão num determinado nível, mas podem evoluir para o seguinte. E, portanto, tentamos que os descritores sejam o mais completos possível, relacionados com a unidade e com a competência que está a ser avaliada. Por exemplo, eu não vou estar a falar de cada uma delas, mas na identificação de variáveis, que é uma competência difícil, e se pensarmos em alunos do ensino básico, ainda mais difícil é, portanto, conseguir identificar variáveis. Considerando, isto tinha a ver com uma das unidades do SAILS, que é o SPEED, velocidade ou rapidez, portanto, eles têm que saber distinguir estes conceitos. O nível emergente, por exemplo, situa-se no aluno conseguir identificar algumas variáveis, mencionar algumas. Por exemplo, rapidez, pressão atmosférica, temperatura, sem saber formular ainda muito bem uma questão. O nível de desenvolvimento, ele conseguir já determinar que variáveis são mais relevantes. E, por exemplo, saber distinguir da rapidez de distância e, portanto, relacionar as duas. No aperfeiçoamento, relacionar variáveis como a rapidez, a distância e o tempo introduz aqui já uma alteração significativa. E pode indicar medições ou variáveis de controle, por exemplo, menciona a mesma rapidez de caminhada, será que duas pessoas partindo do mesmo sítio ao mesmo tempo, chegando a um determinado local, têm a mesma rapidez, etc. E, portanto, no último descritor, portanto, no nível de desempenho, portanto, relacionar variáveis e mencionar as medições e saber controlá-las. Portanto, esta perspectiva positiva é nova e os professores que testaram com os seus alunos esta possibilidade em competências diferentes puderam ver que os alunos entram de uma forma muito mais completa no processo de avaliação. Uma chamada de atenção sobre esta ficha que aqui está é também uma novidade de um colega do King's College, o Brian Matthews, que tentou transformar a possibilidade de autoavaliação do aluno, aquela muito clássica, o aluno, o que é que aprendeste, o que é que não aprendeste, o de que é que gostaste mais ou não, num processo já mais reflexivo. E, portanto, introduziu algumas questões que ajudam o aluno a perceber, por exemplo, em trabalho de grupo, como é que foi desenvolvido o trabalho. Há uma da questão, a questão 7, que é: defendeste as tuas ideias, como as defendeste, o 8, como organizaste o teu argumento. Outra pergunta: depois de trocares ideias com os teus colegas, mudaste o teu ponto de vista. Portanto, isto está organizado de tal maneira que leva o aluno a um processo reflexivo, portanto, um metacognitivo sobre todo o seu envolvimento neste processo, e que também foi testado por uma professora portuguesa numa das unidades, a Plant Nutrition, portanto, a nutrição das plantas, e que teve um sucesso muito grande. Os alunos envolveram-se muito neste género de estratégia de reflexão, gostaram muito de fazer isto, até pela novidade da própria ficha. Esta organização é engraçada, e foi expandida para os outros colegas, portanto, fará parte das SAIL Units, com os dados, como um case study, não é? Um estudo de caso em Portugal, em que as próprias reflexões dos alunos, as respostas que eles deram, estão lá e, portanto, serão divulgadas pelo mundo inteiro. Uhum. Muito bem, muito interessante o projeto. Para terminar, quais são as perspectivas para o futuro deste projeto? Ora, o projeto está a terminar, portanto, ele vai terminar em dezembro, mas ainda temos algumas perspectivas que queremos cumprir. Fundamentalmente, eu diria que a perspectiva principal de futuro é continuar a trabalhar com os professores.
este trabalho em que há uma parceria entre a universidade e as escolas é fundamental. E, portanto, os professores sentem que são parceiros deste processo e têm correspondido muito bem a este nosso interesse. A aprendizagem é mútua, é extremamente positiva e eu acho que isto nós vamos continuar. Para além disso, tal como podem ver neste cartaz, no dia 18 iremos a Bruxelas, vamos ser recebidos pelo Parlamento Europeu, vamos apresentar o projeto e o que eu quero destacar daqui, portanto, isto é para dar a conhecer o que é mais relevante no projeto e irão connosco os stakeholders, portanto, as pessoas que estão em cargos responsáveis e que podem dinamizar a divulgação do projeto e a sua continuidade. Mas o que eu quero aqui destacar é que uma das pessoas que vai falar é uma jovem professora nossa, a Vanessa Andrade, que vai falar da sua experiência como uma professora que continua a trabalhar no projeto SAILS. Eu acho que isto é muito gratificante. Ela foi escolhida com um colega irlandês, são 2 professores, precisamente porque do outro lado estão responsáveis portugueses e irlandeses, em conjunto com os outros parceiros e pessoas responsáveis do Parlamento Europeu. Portanto, isto é um marco que nós queremos que tenha futuro. Para além disso, e para além de continuarmos a trabalhar com os professores, estamos a pensar em editar os materiais, portanto, no website que podem ver, está aí embaixo no cartaz, o website do projeto, estarão todos os materiais produzidos, as Sales Units, com os case studies, tudo em inglês, claro, outros materiais e que pode ser consultado, vai ficar disponível para todos os professores que queiram usar, adequando-os aos seus contextos, com certeza. Para além disso, estamos a traduzir neste momento os materiais testados, ou as Sales Units testadas pelos nossos professores. São 7 unidades. Vamos escolher alguns case studies para ilustrar e, portanto, será uma versão em papel e digital, em português e que também será disponibilizada e, portanto, será um manancial de informação, de propostas, com umas potencialidades tremendas. Eu diria que as potencialidades são imensas e que permitem aos professores transformar a escola, trabalhar com os seus alunos nesta perspectiva muito mais envolvente, muito mais cativante e eu acredito que o ensino das ciências pode mudar bastante em Portugal com este projeto e com estas ofertas. Muito obrigada por esta apresentação em que nos apresentou, passa a redundância, o projeto SAILS. Desafio os nossos espectadores a explorarem o site do projeto, sales-project.eu. Além disso, desafio também os nossos espectadores a enviarem-nos questões ou comentários que possam ter relativamente a este webinar para webinar@dge.mec.pt. Mais uma vez, muito obrigada e aos nossos espectadores até ao próximo webinar DGE. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.